Fala galera do segundo super, você do segundo super A, você do segundo super B, todos vocês que moram no meu coração. Ó, vamos lá. Eu tô aqui para tentar resolver com vocês essa listinha extra de propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. Ó, só para a gente lembrar, já teve uma listinha, né, lá atrás, onde nós estávamos resolvendo alguns assuntos. E aí, como pedido por alguns, a maioria de vocês, eu tentei fazer uma nova listinha para a gente conversar um pouquinho. Aqui vai estar a resolução dela. Mais um bate-papo, mais uma conversa sobre essa que é, na minha opinião, o assunto mais importante para o seu vestibular, que você vai começar a prestar agora no seu segundo super, né? No segundo final do ano, e depois lá no seu terceiro novamente. Então é uma lista que a gente tem que tomar muito cuidado, porque lendo, olhando para a matéria, eu lembro que até alguns alunos brincaram, Henrique, eu não sei qual é a matéria que você está falando. E realmente, assim, ele é muito interpretativo com alguns conceitos ali de polaridade, de ponto de fusão e ponto de ebulição. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses assuntos aqui hoje, tá bom? Então vamos lá, galerinha, vamos começar aqui com esse exercício lindo da Unicamp, exercício 1. Ele fala pra gente o seguinte, ó: já faz parte do folclore brasileiro alguém pedir um prato quente na Bahia e se dar mal. Se você come algo muito picante, sensação provocada pela presença da capsaicina, forma estrutural mostrada a seguir no alimento, logo toma um líquido para diminuir essa sensação. No entanto, nem sempre isso adianta, pois logo em seguida você passa a sentir o mesmo ardor. E aí ele coloca ali a molécula que é a responsável pela sensação picante de ardência das pimentas, né? E aí, com base nisso daqui, ele vai falar para a gente o seguinte, ó, vamos lá. Então, galerinha, letra A. Existem dois tipos de pimenta em conserva, uma em que se usa vinagre e sal, e numa outra que se utiliza o óleo comestível. Comparando-se os dois tipos, observa-se que o óleo comestível torna muito mais picante do que o vinagre. Em vista disso, o que seria mais eficiente para eliminar o ardor na boca provocada pela ingestão de pimenta? Vinagre ou óleo? Justifique sua escolha baseando-se apenas nas informações dadas. Lindos, vamos lá, a gente vai bater um papo mais aqui. A molécula já nos mostra ali, mesmo tendo aqui, se você observar, um grupo fenol, mesmo tendo aqui um grupo éter, ou até mesmo aqui um grupamento amida, cuidado, não é amina, amida. Mesmo tendo essas funções orgânicas, se você observar, ela é uma molécula muito apolar. Henrique, por que ela é apolar? Vamos lá. A amida tem aquele NH podendo fazer ligações de hidrogênio, até aquele C duplo O, a carbonila, que aumenta, eleva um pouco a nossa polaridade. O éter já não é tão crucial para isso, mas o fenol faz uma ligação de hidrogênio. Mas o tamanho dessa molécula, pela quantidade de grupos polares, ela é muito grande comparado a poucos grupos polares. Então a gente já sabe que ela é uma molécula mais apolar, né? E isso também se torna visível para a gente no texto. Olha o que ele fala. Comparando os dois tipos, observa-se que com o óleo ela se torna muito mais picante. Ô, Lindos, por que que ela se torna muito mais picante no óleo? Olha que legal, até curioso, aconteceu isso no final de semana com meu pai. Meu pai ganhou uma pimenta e o que que ele faz? Ele tira a pimenta e ele coloca junto com azeite. Por quê? A ardência dessa pimenta, por ser apolar, tá aí a molécula para vocês, ela vai ter uma interação muito grande com o azeite com óleo. Então, esse azeite, esse óleo vai deixar, no caso, com que aquela substância picante acabe se tornando mais picante. Aquele molho de pimenta fica muito mais picante. Então, se a gente sabe que ela é muito mais apolar, a gente sabe que quando você tá com algo muito picante na boca, o correto é você tomar óleo. Você toma o óleo e aí a interação com a molécula que torna a nossa pimenta picante vai ser muito maior. E aí, quando esse óleo for embora, seja porque você está cuspindo ou engolindo, ele vai levar consigo aquela
aquela substância que causa esse ardor, né? Então seria mais ou menos isso que a gente esperava de você nesse item A. Já no item B, é meio que parecido, sendo sincero, mas olha lá. Durante uma refeição, a ingestão de determinados líquidos nem sempre é palatável. Assim, se o prato quente também estiver muito salgado, a ingestão de leite faz desaparecer imediatamente as duas sensações, a de quente e a de picante. Baseando-se nas interações químicas entre os componentes do leite e os condimentos, explique por que ambas as sensações desaparecem após a ingestão do leite. Lembre-se que o leite ele é uma suspensão constituída de água, sais minerais, proteínas, gorduras e açúcares. Ô, Lindos, vamos lá. Olha o que ele fala. Ele está dizendo para a gente que a ingestão de determinados líquidos nem sempre é palatável, né? Se o prato quente estiver muito salgado, ô, meus amores, se ele está muito salgado e você toma leite, você está aumentando a quantidade de solvente, você está aumentando a quantidade do líquido. E aí, não sei se você se recorda ou não, mas a gente pode falar o seguinte, né? Como que é concentração? Por exemplo, massa por volume. Se você está aumentando o volume, a sua concentração tende a diminuir. Então, conforme você toma o leite, você está diluindo aquele sal, tornando ele menos concentrado, não fica tão salgado assim. E em relação à parte da ardência, é o mesmo esqueminha que a gente conversou até agora. Como o leite, ele é formado principalmente por, olha lá, meus amores, olha lá, o leite é formado por gorduras. O que que a gente pode já entender? Gordura, o leite é mais apolar. Essa parte apolar do leite vai conseguir solubilizar, vai conseguir interagir com a pimenta e aí na hora que vai embora, na hora que você toma ali, aquilo acaba diminuindo a sensação picante. Tudo bem? Esse exercício 1 por ser aberto, que eu acho que você deveria começar a treinar muito já a sua escrita para que no seu terceiro colegial não seja algo novo. É um exercício muito legalzinho aí da Unicamp, fechou? Vamos seguir, lindos, ó. Olha o exercício 2, meus amores. O exercício 2, ele fala pra gente o seguinte: em sua formulação, o spray de pimenta, de novo, contém porcentagens variadas de óleo-resina de capsicum. Galerinha, óleo-resina, óleo. O que que a gente pode já. Opa, o que eu tô fazendo aqui, galera? Olha lá. O que que a gente pode já entender? Que é uma substância, portanto, apolar, né? Tudo bem? Cujo princípio ativo é a capsaicina, que a gente acabou de ver lá o mesmo por sinal lá da Unicamp, e um solvente, o álcool, o etanol, o isopropanol. Em contato com os olhos, peles ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Quando a pessoa é atingida com spray de pimenta, que por sinal uma vez eu estava num jogo de futebol, deu briga e a polícia jogou, galera, e assim, algo absurdo, né? Nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz. Ô, lindos, por que que a lavagem com água ela se torna ineficaz? Não era para fazer essa seta, eu não sei mexer, galerinha. Mas ó, por que que ela é ineficaz? Lindos, ela é ineficaz porque você concorda que a água não vai interagir muito bem com aquilo que causa a sensação de ardor. Então, se ela não vai conseguir ter esse tipo de solubilização, o que que ela vai começar a fazer? Bom, ela não vai ter essa interação muito boa e às vezes pode até espalhar mais aquilo lá. Vamos lá, então, ó. Reação entre álcool e água libera calor? Nada a ver. A solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção. Permeabilidade da água, solubilização do óleo em água causa maior espalhamento além das áreas atingidas. A ardência faz evaporar rapidamente a água, não permitindo com que haja contato entre óleo e solvente. Ó, acho que algumas a gente pode eliminar, como por exemplo a letra E, nada a ver, né? A letra C, nada a ver. E às vezes você vai ficar confuso aí em referente ao item B e ao item D. Mas o que a gente tem que tomar cuidado aqui é o seguinte: olha o item D. A solubilização do óleo em água
Lindos, essa solubilização ela é baixíssima. Ela é baixíssima. Por isso que está errado. Agora é exatamente isso, né? Vai ter uma solubilidade muito baixa, não vai ajudar em nada nessa remoção. Tudo bem? Próximo. FUVEST, vamos lá. Ó, nesse da FUVEST, ele fala pra gente o seguinte. Deixa eu mexer aqui, meus amores. Ó. Ele vai falar pra gente o seguinte. Para aumentar o grau de conforto dos motoristas e contribuir para a segurança em dias chuvosos, alguns materiais podem ser aplicados no para-brisa do veículo, formando uma película que repele a água. Grifa comigo aí, lindos. Pega a sua listinha. Ele está falando que a gente vai ter uma película que repele a água, tá? Nesse tratamento ocorre uma transformação na superfície do vidro, a qual pode ser representada por a reaçãozinha não balanceada, tá? Das alternativas apresentadas, a que apresenta o melhor material a ser aplicado ao vidro de forma a evitar o acúmulo de água. Vamos lá, lindos. Ele fala para a gente aqui, ó. Note e adote o R, sendo os grupos ligados ao silício. Meus amores, se a gente quer repelir a água, eu preciso que esse R ele seja mais apolar. Ele sendo mais apolar, a interação vai ser praticamente zero com a água. Ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Tudo bem, lindos? Ó, vamos observando. O que é CO2H? Você lembra? Isso aqui é um ácido carboxílico, que é algo também muito polar. Então sai fora. O item C, olha lá, além do item B aqui também, OH, OH, ligação de hidrogênio. Observe o item E, que seria na sua resposta. Uma cadeia carbônica super extensa, certo? Com um único éter aqui no meio que não vai mudar em nada para a gente nessa estrutura em relação à sua polaridade. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Mais uma, olha lá o 4. Lembrando, né, que a gente está trabalhando cada vez mais com questões interdisciplinares. A Unesp soltou uma nota esse ano falando que as questões agora estão aumentando em nível interdisciplinar para esse ano de 2025, né? Então vamos ver, ó. Para responder à questão, analise as fórmulas estruturais de bases nitrogenadas que compõem o DNA e os símbolos empregados para representá-las. Lindos, lembra aqui, né, que a gente tem a adenina e a citosina, guanina e timina, né? Se eu não me engano, é A com C, A com G, C com T, A com C, G com T, né? A gente vai ter essas brincadeirinhas, esses pareamentos entre elas, tudo bem? Então vamos lá. Então a gente sabe que a adenina ela se liga com a timina, A com T, né? E a citosina com a guanina. Elas têm essas interações. E ele quer que a gente tente explicar por meio de que ocorrem essas interações. Lindos, o que ocorre é o seguinte, por exemplo, a adenina com a timina. Esse grupamento aqui, por exemplo, NH, ele pode interagir muito bem com esses oxigênios aqui. E assim como na citosina com a guanina, por exemplo, ó, esses grupos podem acabar interagindo. Então você vai ter o H entre os componentes do FON, pode observar. Isso é explicado então pelas nossas ligações de hidrogênio. Tudo bem? Vamos lá, ó. Aproveitando aqui, deixa eu me virar. Vamos lá. Exercício 5. Muito legal esse exercício. Lindos, olha o que acontece. Ele coloca um gráfico para a gente aqui em relação a ponto de ebulição desse bromo alcano. Então, olha o que acontece. Se o N aqui, ó, for substituído por um carbono, ele fica aqui com esse ponto praticamente zero. Se for 2, esse ponto, 3 e por aí vai. E aí ele quer fazer o seguinte, ó. Ele vai substituir o bromo pelo flúor, que vai ser o quadradinho, e pelo iodo, que vai ser a bolinha. E ele quer que a gente tente explicar como vai ficar esse gráfico. Meus amores, o que está acontecendo? A gente está substituindo apenas o bromo por outros halogênios. Então, a interação é a mesma entre as moléculas, né? Só estou substituindo bromo por flúor, bromo por iodo. Então, a gente está substituindo por átomos da mesma família. O tipo de interação vai ser o mesmo. Agora, lembra que quando empata na interação,
Conforme você aumenta a massa da substância, isso acarreta também em um aumento da temperatura de ebulição. Então, olha o que vai acontecer. Ele vai substituir por flúor. O flúor tem uma massa menor que a do bromo. Se a massa do flúor é menor, a temperatura de ebulição também vai ser menor. Então, os quadradinhos, eles vão ficar todos abaixo dos triângulos. Olha lá. Agora, se ele substituir por iodo, que tem uma massa maior que a bolinha, bom, massa maior, maior temperatura de ebulição. Então, eles vão ficar acima, olha lá, disso daqui. Então, a gente tem que tentar achar um gráfico onde tenha esse esquema, né? Bom, ó, nada a ver, certo? Ó, pode ser aqui, mas vamos ver já já o porquê que pode ou não. Aqui não pode ser porque ele inverteu as bolinhas, um está subindo, outro está descendo, a gente pode inverter. E aqui também está certinho. Mas, ó, como que eu agora faço para saber se é AB ou AD? Lembra que o triângulo começa aqui no zero. Então, o quadradinho tem que obrigatoriamente estar abaixo do zero, né? Enquanto que, no caso, a bolinha tem que estar acima do zero. Vamos ver? Bolinha abaixo do zero. Então, tchau. E aqui, se você observar, o triângulozinho estaria aqui, então tá certo, né? A alternativa é. Tranquilo? De boa? Tamo indo, hein? Vai lá. 6. A designação de produtos químicos geralmente é associada a substâncias manuseadas em laboratórios químicos científicos. No entanto, há uma grande variedade de produtos químicos que são utilizados rotineiramente nas atividades domésticas de limpeza e álcool. Desculpa, lindos. De limpeza tais como sabão, detergente, água sanitária, desinfetante e álcool. Esses produtos devem ser responsavelmente utilizados para se evitarem danos à saúde e ao ambiente. Esse exercício aqui, né, você percebeu que a minha leitura foi excelente. Mas vamos lá, ó. Aí ele vai lá e fala para a gente o seguinte. Ele quer que a gente tente correlacionar, olha lá, só vou ler o finalzinho, essa alternativa que apresenta a classificação química e a função desse produto de limpeza indicado no texto. Ô, lindos, vamos lá, vamos tentar. Ó, a gente está falando aqui, se você observar no texto, sobre produtos de limpeza, como sabão, detergente. Então, vamos lá. Letra A. Detergentes são formados por misturas de compostos orgânicos capazes de emulsionar óleos. Os sabões, eles possuem longas moléculas orgânicas formadas unicamente por uma parte apolar. Não, ele tem uma parte polar e apolar, ele é anfifílico. A água sanitária é utilizada como desinfetante composto por cloreto de sódio? Não. A água sanitária é o hipoclorito, né? E não o cloreto de sódio. Tudo bem? Álcool de uso doméstico tem efeito bactericida e longas cadeias pouco voláteis. É ao contrário. Aqui, em relação à solubilidade, se você aumenta a cadeia, você diminui a solubilidade. Então, não. Realmente o detergente, eles por terem uma parte que são polar e uma outra parte que é apolar, ele consegue emulsionar, ele consegue misturar esse óleo com outras coisas, como por exemplo a água, né? Então, por isso que a alternativa A seria a nossa alternativa correta, tá bom? Mais um da UFO, ó. Você vai perceber que tem bastante da UFO nessa listinha, tá? Tentei pegar os principais vestibulares, mas gostei muito das questões da UFO. E a incidência é grande nesse vestibular, você vai ver. Lindos, 7. Os indígenas brasileiros têm na pintura corporal uma de suas formas mais características de expressão individual e coletiva. Na tribo Tururi, por exemplo, os indígenas utilizam folhas de buri para obter a cor azul, o açafrão para o amarelo e o urucum para conseguir a cor vermelha. Na obtenção da cor amarela, por exemplo, após a secagem do açafrão, as mulheres indígenas extraem a cúrcuma por dissolução em óleos. Na cúrcuma, existe um composto conhecido como curcumina, que é, no caso, essa estrutura abaixo. Lindoso, olha o que ele fala. Vem cá, meu amor, ó. Ele está falando que as mulheres extraem por meio de dissolução em óleo. E a molécula, se você observar, ela tem um caráter mais apolar. Uai, como assim? Uai,
ela tem aqui um OH, ó, o outro OH e meio que só, lindos. Ela tem carbonilas, ela tem éter, né? Só que os grupos de maior polaridade que realizam ligações de hidrogênio são poucos comparado com o tamanho dessa molécula. Então, com base nisso, vamos nas alternativas, ó. A partir da análise da estrutura acima, do ponto de vista químico, a prática das mulheres indígenas revela que a curcumina se dissolve em água melhor do que óleo? Não. Em óleo, devido à sua estrutura apolar, que confere à curcumina características hidrofóbicas. Ó, eu estou propenso a marcar a letra B já. Tanto em óleo quanto em água, por apresentarem as mesmas solubilidades, lindos, em compostos polares e apolares? Não. Em óleos, gordura. Agora, salmoura não, muito polar. Metanol não, muito polar. Soluções polares e derivados apolares do petróleo? Também não, lindos. A gente sabe que vai ter uma interação muito maior com as partezinhas apolares, por isso a alternativa B. Tudo bem? Bom, e seguindo, o 8 fala para a gente da FAMERP o seguinte: o ponto de ebulição das substâncias está relacionado com o tipo de interação entre as suas moléculas e com a massa. Ele colocou 4 moléculas e ele quer que a gente organize, aqui no caso, em ordem crescente. Meus amores, aqui vai ter ali no caso para a gente a menor temperatura de ebulição, então vai ser a primeira, lembrando que está em ordem crescente, tá? Então, quando eu colocar número 1, é a menor de todas, né? E depois, número 4 seria a maior de todas. Tudo bem? Ó, então, o butano, por ser um hidrocarboneto, é a primeira de todas, vai ser a menor, né? E aí depois, a gente tem aqui uma ligação de hidrogênio, e aqui, no caso, nada, a butanona só tem essa carbonila. Ela fica em segundo aqui pra gente. Tudo bem até aqui? Eu estou olhando, então, pode ver, pelo tipo de interação. Tudo bem? Tá, agora vamos lá. Butanol e ácido butanóico. Lindos, ambos têm OH, ambos têm 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 carbonos. O que está mudando? O ácido butanóico, além de ter uma interação a mais, ele tem uma massa maior por conta desse oxigênio. Então ele acaba sendo o mais polar, enquanto o butanol 1 seria o segundo mais polar. Então olha lá, butano, butanona, aí depois o butanol e ácido butanóico. Tudo bem? Essa seria a nossa ordem correta, meus amores. Deixa eu virar para cá. Eu sei que você não aguenta me ver, mas vamos lá. Ó, ô lindos, olha esse 9 que legal também da UFO. Ele fala para a gente o seguinte: passageira de transporte por aplicativo diz ter sido dopada por motorista em São Paulo durante corrida. Casos semelhantes também foram relatados por mulheres de outros estados. A inalação de solvente como éter, clorofórmio, metanol pode provocar desmaios em poucos segundos. De acordo com um especialista em toxicologia, o uso de máscara do tipo PFF2 ou N95 bem ajustada ao rosto é capaz de proteger da exposição aos solventes dispersos no ar do carro. As substâncias utilizadas pelo agressor de mulheres em transportes de aplicativos na cidade de São Paulo possuem as seguintes características. Vamos lá. Quais eram as nossas substâncias, né? Ele falou sobre éter, que é para a gente, geralmente são compostos apolares. O clorofórmio, lindos, que é também para a gente um composto apolar, mas o metanol, que agora é um compostinho, lindos, para a gente, polar. Então vamos lá. Substâncias formadas por ligações covalentes que possuem o oxigênio em sua estrutura e geometria linear. Ó, eles não têm oxigênio, eu não sei a geometria, vamos supor, mas o oxigênio eles não possuem todos. Metanol possui, éter possui, o clorofórmio não. Tá? O clorofórmio, lindos, ele seria, no caso pra gente, aquele H3CCl. Olha o clorofórmio aqui, tá? Então não tem. Materiais que formam elevadas interações? Não, eu tenho dois materiais apolares. Como que eles vão ter elevadas interações? Moléculas polares? Calma. Uma é polar, as outras não. Eu nem estou lendo o resto, né? Compostos orgânicos voláteis, entorpecentes e com ponto de ebulição e de fusão menores do que da água. Lindos, de verdade. É por isso que quando soltar no carro, né? Você solta esses compostos no carro, eles se volatilizam. Eles no acabam fazendo com que a pessoa inale. Porque eles têm, no caso ali pra gente,
uma característica de ser volátil, ou seja, de possuírem baixas temperaturas de fusão e de ebulição, tá bom? Olha mais um, o 10. A Polícia Civil de Minas Gerais informou nesta segunda-feira, dia 5 de setembro, que recebeu relatos de cerca de 40 mortes de cachorros no Brasil, após a ingestão de petiscos com suspeita de contaminação. Segundo a polícia, um dos petiscos entregues à delegacia por tutores de animais que passaram mal ou morreram foi identificada a presença de etileno glicol, substância tóxica que pode levar à insuficiência renal. Antes da gente continuar, Lindos, não é só para cachorro isso aqui não. Nós tivemos um caso também de uma indústria de cerveja que teve a contaminação da sua cerveja pelo etileno glicol e algumas pessoas acabaram morrendo até, outras apenas, no caso, passando mal por conta da ingestão desse etileno glicol, tá? Ele colocou aqui o etileno glicol, é um diálcool, né? Possui dois álcoois, cadeia carbônica pequena. Ó, lindos, vamos lá, a gente não quer só resolver o exercício, a gente quer entender. O que que a gente pode entender aqui? Cadeia carbônica pequena, dois grupos bastante polares, eu tenho aqui uma substância mais puxadinha para o lado polar, tá? Então vamos lá. Os grupos de hidroxila da estrutura orgânica colaboram para a formação de ligação de hidrogênio com a água e com o metano. Não, metano não faz ligação de hidrogênio, é um composto apolar. Então não. O etileno glicol forma um sistema homogêneo com a água e a mistura pode permanecer líquida a temperaturas menores do que o composto orgânico puro. Vamos deixar aí, vamos ver o resto. A toxidez do etileno glicol ocorre em função do grupo de aldeído. Ah, meu Deus do céu, deu até um arrepio aqui, galerinha. Aonde que tem aldeído ali? O composto possui características apolares. Pelo amor de Deus, para. Lindos, vamos lá. O etileno glicol realmente forma um sistema homogêneo com água, polar com polar, eles vão se misturar. E a mistura pode permanecer líquida numa temperatura menor do que dela pura. Isso aqui a gente aprendeu um pouco melhor lá em propriedades coligativas, tá? Mas quando você tem ali a adição de um solvente junto com a água, por exemplo, o que que acontece? Nós conseguimos diminuir a temperatura de fusão dessa substância. Então, ao invés dela passar, por exemplo, em fusão a zero, ela vai passar -3, -4. Então, a gente utiliza bastante, por exemplo, esse etileno glicol, e já é até um spoiler sobre a aula que nós vamos ter de propriedades coligativas. A gente utiliza esse etileno glicol em alguns carros em países muito frios para não deixar a água congelar, porque ela diminui a temperatura de fusão devido a uma propriedade chamada de crioscopia. Nós vamos ter essa matéria ainda, tá bom? Então, a alternativa B seria a nossa alternativa correta, tá bom? Olha o 11, lindos. Ele fala sobre o café, deixa eu pular para cá, lá. O café é uma planta do gênero Coffea, que teve sua origem na Etiópia, onde era chamado de Kawaha. A partir dos grãos de café, extrai-se a cafeína, um alcaloide que é representado na figura abaixo. Tá aqui, lindos. Tá lá. Aí olha o que ele fala. A dose letal de ingestão da cafeína para uma pessoa de 70 quilos é de 10 gramas, e uma xícara de café possui 80 miligramas dessa substância. Aí ele pede na letra A. Explique o pH da cafeína no meio aquoso. Lindo, se você joga isso aqui em água, olha o que, que vai acontecer. Joguei em água, tá bom? Vamos tentar entender aqui o que, que vai virar pra gente nesse composto. Eu estou tentando olhar aqui a nossa molécula e ver quais grupos que podem nos ajudar ou não, tudo bem? Então, galera, olhando para essa estrutura, olha o que eu consigo achar. A dica que eu dou para vocês é a seguinte, tá? Jogou isso aqui em água, tá? O que que a gente pode aqui reescrever essa água, né? A gente pode escrever essa água como H+ e OH-. Nessa minha estrutura da cafeína, eu não consigo visualizar grupos que nós temos ali que são ácidos. Por exemplo, eu tenho ácido carboxílico? Não. Eu tenho fenol? Não. Quais grupos que nós temos? Ó, eu tenho aqui amida. Qual é o caráter da amida? Neutro. Amida, qual é o caráter da amida? Neutro. Mas, meus amores, olha o que eu tenho. Aminas. E as aminas,
elas possuem um caráter básico. Por quê? As aminas têm um parzinho de elétrons, você lembra disso? E este parzinho de elétrons, ó, atrai H+, certo? Opa, acho que não foi, calma aí. Vamos lá. Esse parzinho de elétrons atrai o H+. E se ele atrai o H+, diminui a concentração de H+, deixando o nosso meio mais básico, meus amores. Tudo bem? Então, devido à basicidade aqui da nossa cafeína. Agora, no item B, ele fala o seguinte, ó. Calcule a quantidade de xícaras de café necessária para colocar em risco a vida de uma pessoa de 70 quilos. Gente, olha o que ele fala no texto. Que para uma pessoa, né, a dose é a seguinte, ó. Se você observar, 10 gramas, tá? A quantidade letal diária. E ele fala que uma única xícara, uma xícara, tem 80 miligramas. Tudo bem, lindos? É isso que ele está falando pra gente. Quantas xícaras, X xícaras, olha lá, quantas xícaras um paciente precisa tomar para ingerir 10 gramas? Ó, 10 gramas é a mesma coisa que 10.000 miligramas. Tudo bem? Tô deixando em miligrama. Então, ó, a dose diária letal é uma xícara, perdão, de uma xícara é uma xícara 80 miligramas. A dose letal é 10 gramas, ou seja, 10 miligramas. Isso corresponde a quantas xícaras? Ó, fazendo em regrinha de 3, você tem que tomar 125 xícaras. É xícara para pi, né, filho? Por dia, para que a pessoa tenha uma dose letal. Tudo bem? Fechou? Vamos lá, estamos acabando, eu juro. 12. Se você está aqui até agora, parabéns. Parabéns mesmo. Vamos lá, olha o 12, galerinha. O sabão é formado por um sal de ácido graxo. O que é um sal de ácido graxo? São sais que vieram de ácido carboxílicos de cadeia longa. Isso que é um ácido graxo. Falou ácido graxo? É um ácido carboxílico de cadeia longa. Sal de ácido graxo é um sal que veio desse ácido carboxílico, tá bom? Apresenta uma extremidade hidrofílica e outra lipofílica. Então ele está falando que a gente tem na parte hidrofílica uma coisa iônica. E na outra parte lipofílica, ele diz que nós temos uma longa cadeia, que seria, no caso seria para a gente apolar. Tá, aí ele fala, no textão ele pergunta, qual que poderia ser para a gente um exemplo disso daqui, tá? Um exemplo de uma cadeia, então, totalmente apolar e uma parte bastante polar. Lindos, eu vou eliminar o item D e o item E por um motivo. O item D e o item E, nenhum deles tem aquela parte polar que o exercício falou pra gente. Agora, o item C até apresenta, mas a cadeia dele é pequena. Então vamos tirar. Lindos, a gente fica em dúvida entre a letra A e a letra B. A letra A tem a parte polar, olha lá, tem. A letra B também tem. Fechou. Só que aqui, esse carinha, ele vai fazer com que essa molécula não seja essa parte dela tão apolar quanto aqui. Existe algo mais apolar do que uma cadeia extensa de carbonos e apenas isso? Não, né? Então a gente pode marcar aqui na 12, letra A. Tudo bem? Fechou? Bora pro tese, ó. Estamos acabando, eu falei para vocês. Olha lá. O processo de mumificação usado pelos egípcios começava com a retirada dos órgãos e desidratação do corpo, utilizando uma mistura natural obtida em leitos de lagos de sais solúveis de sódio, como carbonato, hidrogênio carbonato, cloreto e sulfato. Após a desidratação, o corpo era preenchido com uma mistura de serragem e ervas aromáticas como canela, cássia, mirra e até mesmo cebola, que por conterem álcoois e aldeídos com propriedades antimicrobianas, dificultavam a decomposição do corpo. Por fim, o corpo era envolvido em um tecido embebido em resina insolúvel em água, como betume e óleo de cedro, que após seco formava uma camada impermeabilizante. Tudo bem? Lindoso, vamos lá. A partir dessas informações,
assinale a alternativa correta. Os sais de sódio mencionados, por serem hidrofílicos, repelem água. Lindos, sais de sódio são coisas polares. Eles não são hidrofílicos, eles não repelem água. Propanona e hexano são exemplos de álcoois. Propanona, ona, cetona, hexano, hidrocarboneto. Assim como o betume, o óleo de cedro, qualquer outro composto orgânico serviria como impermeabilizante. Vamos deixar aqui? Vamos deixar já a gente ver? Pode ser? Deixa eu pular para cá. Todo sal poderia ser utilizado em substituição aos sais de sódio. A impermeabilidade conferida pelas resinas se deve às suas características apolares ou muito pouco polares. Vamos lá, lindos. O betume e o óleo de cedro, como qualquer composto orgânico, não. Qualquer. Ele disse no texto que essa camada é impermeabilizante por quê? Por conta da presença de grupos apolares. Lindos, ele disse aqui no texto, deixa eu sair da frente, ó, que o que estava causando essa impermeabilizante, essa camada, são óleos. São coisas apolares, não pode ser qualquer um. Pelo amor de Deus, não pode. Agora, vamos lá. Todo sal pode ser utilizado? Não, lindos. Não são todos os sais. Ele citou lá pra gente sais de sódio, que são os que eles estão utilizando. Ele não pode substituir por qualquer um. Se você substituir sódio, por exemplo, tá? Você substitui sódio por algum outro elemento, esse sal pode ser, no caso, dependendo do elemento que você substitui, alguma coisa insolúvel. Então não pode ser. Agora, Lênin, a letra E. Essa impermeabilidade por resinas é porque elas são apolares, é formada por óleos, né? Então, realmente, aí a alternativa E pra gente, tá bom? Deixa eu, opa, desculpa, deixa eu me arrumar aqui. Aqui lá vou eu aqui, filho, ó. Pra gente finalizar o nosso 14 e, por fim, o 15 da nossa listinha, lindos. FUVEST. Vamos lá? A lidocaína é um anestésico local muito utilizado por dentistas. Ela atua a partir da sua passagem através da membrana lipídica que envolve os neurônios, que são as células responsáveis pela transmissão do sinal e da dor. A eficácia de um anestésico depende da sua capacidade de permear a membrana lipídica, sendo que o efeito anestésico é tanto maior quanto maior a permeação. Em meio ácido, a lidocaína é protonada conforme a equação química a seguir. Lindos, como assim protonada? Ó, observe que aqui a gente tem um nitrogênio, parzinho de elétrons. Protonada por quê? Ela vai receber esse H+, olha lá. Olha lá. Tudo bem? Tá. Então vamos lá. Qual o nome da função orgânica que é protonada na molécula da lidocaína? Bom, a função orgânica que foi protonada, que entrou ali, aquele H+, é uma amina, né? B. Sabendo que processos inflamatórios geram produtos ácidos, a lidocaína, quando aplicada em regiões com inflamação, ela tem seu efeito reduzido, amplificado ou inalterado. Nós vamos ter que voltar no texto. Olha o que ele fala, lindos. Ela atua a partir de sua passagem através da membrana lipídica, que envolve os neurônios, que são as células responsáveis pela transmissão do sinal da dor. A eficácia de um anestésio depende da sua capacidade de permear a membrana lipídica. Lindos. Grifa isso para mim aí no texto. Então vamos lá, ó. Olha o que ele disse no texto pra gente, lindos. Que a eficácia desse anestésico depende da capacidade de permear a membrana lipídica. Ou seja, quanto mais polar, vou até colocar aqui, lindos, ó, na 14, no item B. Quanto mais polar for aquela minha estrutura, o que a gente pode garantir? Que quanto mais polar, menor é para a gente ali aquela permeação. Ele disse isso no texto, tá? Não tem nada a ver com algum conhecimento externo, tá? Ele disse no texto. E lindos, por que quanto mais polar? Porque, ó, capacidade de permear a membrana lipídica, ele quer fazer isso. A lidocaína,
ela tem até aqui só esses nitrogêniozinhos que podem fazer ligação de hidrogênio. Mas agora ela virou um composto iônico. Então, lindos, olha o que acontece. Se forem em processos inflamatórios, e ele disse para gente que esses processos inflamatórios geram produtos ácidos. Esses ácidos vão protonar a lidocaína, aumentando a polaridade dela. Se eles estão aumentando a polaridade dela, a permeação aqui vai diminuir, e aí, consequentemente, ele vai ter um efeito, olha lá, reduzido. Então, de novo, cuidado. Ele fala no texto FUVEST, segunda fase. Ele fala no texto o seguinte, que a lidocaína, ela tem que permear a membrana lipídica, ela tem que permear. Então, ela tem que ter uma interação boa. Então, ela tem que ser mais apolar. Se você deixa ela mais polar, diminui a permeação, logo o efeito dela é reduzido. Se você joga a lidocaína em um processo inflamatório, ele disse no texto que esse processo inflamatório gera produtos ácidos. Se vai gerar produto ácido, a reaçãozinha descrita ali para vocês vai acontecer. Vai protonar a lidocaína, deixando ela mais polar. Se ela está mais polar, ela vai permear menos. Logo, o efeito vai ser reduzido. Tudo bem, lindos? Fechou? Agora, olha o que ele pergunta para a gente no item C. Outro anestésico ali para a gente, que ele está utilizando, é essa bupivacaína. E ele quer que a gente, ali no caso, acho que ficou faltando aqui, tá? A pergunta, galerinha. Eu vou colocar para vocês depois. Mas ele está perguntando se com esse carinha aqui, a tendência é que o efeito seja maior ou menor. Vamos voltar lá na estrutura. Lindos, observe comigo uma coisinha. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu só aumentar a estrutura um minutinho. Olha lá, galerinha, ó. Tem um zoom só para te mostrar. O que acontece? Se você observar aqui comigo, o que está acontecendo? Vou até tirar aqui. Ele está substituindo essas moléculas. Elas possuem as mesmas funções, só que a cadeia carbônica aqui dela é menor. Se a cadeia carbônica é menor, ela é mais polar. Aqui vai protonar? Vai. Aquele H+, ele vai entrar aqui. Mas pelo fato de possuírem cadeias maiores, isso faz com que ela seja mais apolar. Se ela é mais apolar, lindos, nós podemos garantir que o efeito será maior. Tudo bem? Isso apenas pelo aumento da cadeia. Perceba que as estruturas continuam iguais. O que está mudando? O tamanho das cadeias. Bom, maior cadeia, uma cadeia totalmente carbônica polar, perdão, apolar, né? Ela vai ter então uma interação muito melhor, vai permear muito mais, o efeito vai ser maior, tá bom? E para a gente finalizar, lindos, o último da FAMERP, deixa eu tentar tirar um zoomzinho aqui para finalizar. Vou me colocar aqui também. Vamos lá, ó. O último ele fala o seguinte, lindos. As folhas de boldo são utilizadas para a preparação de infusões recomendadas para alívio de desconfortos gástricos. O princípio ativo presente nas folhas de boldo é a boldina, e em laboratório químico é a substância solubilizada em temperatura ambiente num solvente que é a dietilamina. A principal interação intermolecular entre a boldina e a dietilamina cuidado, ele quer a intermolecular, né? Então, fechou? Vamos ver qual delas que pode acontecer. Lindos, o que a gente consegue observar aqui? Nós temos grupos polares que realizam a famosa ligação de hidrogênio aqui. Então, a gente pode marcar a alternativa D. Tudo bem, lindos? Fechou? Ó, sendo sincero com vocês, eu espero muito que tenha te ajudado. Assim, a gente tem aqui simplesmente uma das principais listas. Se você acabou aquela listinha 1, essa lista 2 ela ficou muito bonitinha, com alguns exercícios abertos para você treinar. E eu acho que vai te ajudar demais. Isso vai te salvar muito lá no seu terceiro colegial, tá bom?
desculpa me alongar, mas essa listinha, sendo bem sincero, ela foi feita apenas com um único intuito: te ajudar, tudo bem? E eu espero que tenha cumprido a sua função, tá bom? Ó, e pra gente encerrar, ó o que eu trouxe aqui pra te dar tchau. Ele tá com a cabeça caindo por quê, só? Tá dormindo? Dá tchau pra galerinha lá. Tchau. Beijo, galerinha. Amo vocês. Valeu, galera. Um beijo.